Amém, amados? Vamos estender nossas mãos aqui sobre a vida do Marcos, que nós cremos que o Senhor trouxe esse homem nessa manhã para entregar algo dele para a igreja, amém? Deus, nós abençoamos agora a vida do Marcos para que o Senhor possa liberar sobre ele a palavra que o Senhor tem para a tua igreja nessa manhã. Nós sabemos que o Senhor, quando a tua igreja se reúne, o Senhor distribui as porções que o Senhor tem para cada um. E nós queremos, Senhor, receber do Senhor nessa manhã, através da vida desse homem. Por isso nós queremos te abençoar, liberar a tua vida, declarar sobre você fluidez do Espírito Santo, para que nem o seu coração e nem a sua mente atrapalhem aquilo que o Senhor tem para entregar nessa manhã. No nome de Jesus Cristo. Bom dia, queridos. Eu tenho uma palavra rápida para compartilhar com vocês aqui hoje. Só que antes eu queria falar para vocês uma outra coisinha. Esse aqui é um dia muito especial para mim. Muito. Porque eu me sinto de novo aqui no interior da igreja. Eu não estou com vocês só, de vez em quando, no encontro geral, ou pelas telinhas. Voltar é muito bom. Sentir esse calor é muito bom. Estar no meio dos irmãos é muito bom. E isso é igreja, isso é o que faz a diferença. Então eu não sei nem dizer qual que é a confusão de sentimentos que está aqui dentro hoje. Então tem que colocar cada um aí na sua prateleirinha, cada um na sua caixinha, para poder passar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou dividir um pouco com vocês a palavra que o Senhor trouxe, a direção que Ele trouxe, mas no meio disso, no meio dessa palavra, eu vou colocar aquilo que eu pude enxergar depois que eu voltei, passo a passo dessa caminhada, o preparo, o que o Senhor fez no meio desse caminho e por que nós recebemos a oportunidade de estar aqui de novo. Isso tudo é muito bom, queridos. Eu vou falar um pouquinho sobre paciência, ansiedade, submissão e abrir mão, tá ok? A nossa paciência é um dos frutos que a gente recebe da vida com Jesus. Tá? A paciência nos ajuda a tomar diversas decisões, certas no tempo certo, mas nos dá tempo para ouvir a voz de Deus. Isso é muito importante, aí a gente já começa a falar um pouquinho da submissão. Quem se apressa sempre comete erros, mas aquele que é paciente, aquele que tem paz, tem paciência, alcança os seus objetivos. Queridos, quais são os nossos objetivos? Todo mundo aqui tem objetivos de vida, ok? Todo mundo aqui quer crescer. Todo mundo quer uma vida melhor. Tem uns que lutam pelo primeiro emprego. Tem uns que lutam por um emprego melhor. Tem uns que buscam comprar o primeiro carro, a primeira moto, né? Tem outros que têm um sonho para ter um carro melhor, ok? Uma viagem que quer fazer para algum lugar específico, algo diferente que queira estudar, né? Os sonhos são muitos, são diversos, né? Mas qual que é o propósito de tudo isso? Ok, todas essas coisas são lícitas, todas essas coisas são bacanas, mas elas não podem estar na frente, elas não podem ser a única razão das nossas vidas. Elas são lícitas, nós devemos colocar na mão do Senhor, mas elas devem ser consequência. O Senhor, Ele nos dá uma direção, nos dá uma palavra em Provérbios 16:1. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus, o nosso Deus, que sempre dá a última palavra.
Querido, não tem problema nenhum fazermos os nossos planos, e nós devemos. Ao homem é dado fazer planos. Devemos fazer, mas também devemos submetê-los ao nosso Senhor. E esse é o ponto mais importante do negócio, porque quando nós submetemos os nossos planos, os nossos objetivos ao Senhor, automaticamente nós colocamos Ele no lugar certo, que é o ponto de decisão, e a gente ganha uma coisa muito importante com isso. Quando a gente coloca Ele no lugar certo, a gente ganha a liberdade. Nós somos libertos desse negócio, a liberdade de abrir mão, se essa não for a vontade dele para nós, naquele momento. Porque até para os nossos planos, de vida, nós temos escalada, certo? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas o Senhor não dá nada para nós que vai nos afastar dele. Se cremos que o Senhor é a última palavra e também que Ele sempre vai ter o melhor para nós, se a gente crê nisso de coração, nós não devemos jamais nos preocupar com qualquer coisa. Ele traz uma outra palavra para nós em Mateus 6, 33, 34. Portanto, ponham em primeiro lugar, em primeiro lugar, na sua vida, na nossa vida, em primeiro lugar na nossa vida, olha que importante, tá? O reino de Deus e aquilo que Deus quer. O que é aquilo que Deus quer? Os ensinamentos dele. A gente ouvir o que ele tem, a gente ouvir o que ele quer de nós e colocar ele em primeiro lugar nas nossas vidas. E ele lhes dará todas essas coisas. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Amém, queridos? Quando colocamos Deus e tudo que Ele quer em primeiro lugar, assim como diz a palavra e o versículo para nós, em nossas vidas, foi o que eu falei, automaticamente a gente ganha aquela liberdade. Sabe por quê? Porque a gente sabe que Ele tem o melhor para nós. Ele sabe que não vai acontecer nada fora do lugar. E eu falo para vocês, queridos, tem muita coisa que a gente não entende, e é a maior parte delas. A gente não entende. A nossa visão é embaçadinha, assim, como Paulo diz para nós, naquela parte que está em Coríntios do tributo ao amor. Nossa visão ainda é embaçadinha, queridos. Mas a gente tem que crer, nós temos que acreditar. E se nós cremos que Ele tem o melhor, a gente sabe que as coisas vão acontecer a hora que elas precisam acontecer, tá? Às vezes nós pedimos, sempre nós pedimos, certamente nós pedimos, certamente nós colocamos as coisas na mão do Senhor, mas a gente fica muito ansioso com o tempo desses negócios acontecerem, porque a característica humana é querer rápido as coisas, é resolver rápido, né? Mas o Senhor tem o seu tempo, e como tudo que o Senhor nos ensina, tudo que é construção firme, ela precisa de um alicerce firme. Então, muitas vezes para nós darmos o passo, Ele precisa construir esse alicerce primeiro, nós precisamos construir, Ele precisa nos preparar, Ele precisa nos forjar para que a gente dê o próximo passo e não caia. Amém, queridos? Ele é o Senhor de todas as coisas que acontecem na nossa vida. E Ele é o Senhor do tempo e dos ensinamentos. Quando nele estamos e nos submetemos de todo o coração
nós somos forjados e preparados para cada passo que precisamos dar. Assim é o crescimento com uma vida no Senhor. Uma coisa bastante difícil é darmos esse passo, né? Como eu falei, e esperar esse tempo no Senhor. É muito difícil. A nossa inquietude, rapidamente nós queremos as coisas. Foi o que eu disse. Ficamos muito ansiosos. Mas em Lucas 12, 25, 31, ele nos dá uma palavra extremamente importante. Lucas 12, 25, 31. Eu vou lendo aqui, tá, meu irmão? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podereis fazer quanto às coisas mínimas, por que andai ansiosos pelas outras? Queridos, em outro trecho da palavra diz que não cai um fio de cabelo nosso se o Senhor não permitir. Então, uma vida no Senhor, eu gosto de brincar, que é uma total falta de controle da nossa parte, é uma confiança total. Então, vamos fazer uma comparação. Eu, uma vez no grupo de jovens, fiz essa comparação. Falei, uma vida no Senhor é como uma montanha-russa. Certo? E o que é a montanha-russa? Imagina que você vai pegar a descida e você vai soltar as mãos. Então, quando você está soltando as mãos, essa é a simbologia de você soltar o volante da sua vida. Então, ela vai descer aquilo ali e dá aquela sensação de frio na barriga. Mas uma vida no Senhor é completamente ao contrário, porque quando a gente solta a mão e levanta a mão para cima, a gente tem certeza que aquele cinto de segurança, aquela trava de segurança da montanha-russa, diferente da trava que o homem fez, é uma trava intransponível, inquebrável. E a gente vai passar aquele momento gostoso, aquela adrenalina, e nós temos certeza que nós vamos chegar lá embaixo, seguros. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Querido, se ele faz assim com o lírio, se ele tem tanto cuidado com os animais, se ele tem tanto cuidado com todos, o que ele vai fazer com nós, os filhos dele? Parece tão simples crer nisso, né? Mas a nossa ansiedade, ela faz questão de correr e tentar entrar na frente desse negócio todo. Não andeis, pois, a indagar o que vos haveis de comer ou beber, e não vos entreguem a inquietações. Fiquem tranquilos, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Queridos, Ele sabe exatamente o que a gente precisa, e Ele sabe exatamente o tempo de todas as coisas. E a diferença do Senhor na nossa vida é que Ele sabe como encaixar todas elas na posição correta e no tempo correto, para que jamais nós nos afastemos dele. Jamais fiquemos longe. Buscai, antes de tudo, o seu reino. Antes de tudo, o seu reino. O reino do Senhor e as coisas que Ele quer da gente, em primeiro lugar. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Podemos fazer planos, todos os planos. O Senhor é o primeiro na nossa vida. Nós submetemos de todo o nosso coração os nossos planos nas mãos do Senhor. O Senhor nos ouvirá
E ele vai entender quando cada uma daquelas coisas deve entrar na nossa vida, ou também se alguma daquelas coisas que nós desejamos não é para nós, ok? Se ele perceber que alguma daquelas coisas nos afastará dele, então, queridos, essa é a hora do abrir mão que eu falei. Mas se a gente estiver nele, com certeza nós vamos receber esse presente, essa tranquilidade e essa paz no coração, porque isso não vai ser o mais importante para nós. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Uma coisa é certa: não nos dará absolutamente nada que nos afastará dele. Ele sempre vai nos capacitar para os planos que ele tem. Basta que nos submetamos. Queridos, agora eu gostaria de compartilhar com os irmãos um breve testemunho, uma experiência que foi importante para mim e deu para ver o trabalhar de Deus e um pouquinho disso que a gente está falando aqui, tá? Eu vou começar com os irmãos desde quando eu vim trabalhar na Woodward, uma empresa aqui em Campinas, no bairro de Santa Genebra. E eu posso dizer para os irmãos que nessa época, queridos, eu nem conhecer o Senhor eu conhecia, tá? Nem conhecer o Senhor eu conhecia essa época. Mas eu gosto de trazer essa história porque o Senhor, Ele nunca nos abandona. Nós não o conhecemos, mas Ele sabe muito bem quem é cada um de nós. E eu passei por uma situação bem difícil na empresa anterior, aonde foi me pedido para fazer coisas que não eram lícitas. E por não conhecer o Senhor, eu não conhecia o Senhor, mas eu tive uma educação muito forte em casa, né? Uma educação de berço, que certo é certo e errado é errado. E não deve fazer o errado, porque um homem não deve fazer o errado. Mas essa foi uma educação de berço. Eu não conhecia o Senhor. E é engraçado, né? Nós não conhecemos o Senhor, mas quando a gente está em dificuldade, até o ímpio, a primeira coisa que ele fala é: ai meu Deus, me ajuda, né? É a primeira coisa que o ímpio faz, e eu não fui diferente. Não fui diferente. Ouvi esse negócio, e aí o meu líder na época disse assim para mim: se você não fizer isso, eu vou te mandar embora. Aí eu falei para ele: então me manda embora já, porque eu não vou fazer, né? E coloquei o crachá em cima da mesa. E aí o meu líder virou para mim e falou assim: puxa, Rossi, eu estou brincando com você. E empurrou o crachá de volta. Mas alguma coisa quebrou aqui dentro. O lance da confiança. Porque eu olhava para os lados e os meus pares estavam fazendo aquilo que ele pediu para eu fazer e não fiz. E eu saí do escritório, fui tomar uma água, estava um dia quente, fui tomar uma água e falei assim, né, para aquele maior de todos, que eu nunca conheci, que eu não conhecia de verdade. E falei: meu Deus, eu não posso ficar nesse lugar. Não posso ficar nesse lugar. Me abre uma porta que é tua, porque eu não posso dormir com isso. Voltei para o escritório, sentei na minha mesa e o telefone tocou. O telefone tocou, era a gerente de RH da Woodward, dizendo: estamos fazendo um processo seletivo aqui. E era uma posição um pouco maior que a minha. Aí eu falei: peraí, aonde você conseguiu o meu currículo? Ela falou: eu estava mexendo no LinkedIn e na pesquisa apareceu. Mas essa era uma época, queridos,
que eu não sei se todos aqui têm familiaridade, se todos aqui sabem o que é o LinkedIn, mas eu vou explicar rapidamente. LinkedIn é como uma rede social, tá? É uma rede social, mas uma rede social profissional, onde os profissionais colocam o perfil, o currículo, e as empresas, né, buscam muita gente por ali. Aí voltando, eu falei, então, você não tem o meu currículo, porque eu não ligava para o LinkedIn. Eu comecei a preencher o LinkedIn por cima e tinha 1/3 das minhas informações ali. E eu ouvi aquilo com desconfiança e falei, tá ok, então vamos fazer o seguinte, eu vou atualizar o meu currículo de verdade, eu vou mandar para você o meu currículo e você analisa, vê se é isso mesmo. Se for isso mesmo, você me liga. Puxa vida, qualquer RH ia fazer assim, né? Folgado esse cara, né? E beleza, ela falou, tudo bem, combinado. E eu mandei o currículo. Gente, tinha tudo para não dar certo, vocês não imaginam. Mandei o currículo e ela ligou depois de 2 horas. Puxa, é esse mesmo perfil que a gente procura. Você vem fazer entrevista? Eu falei, vou. Quando? A próxima quarta-feira, vamos deixar a entrevista marcada para 12h, a hora do almoço. Eu falei, ok. Mas eu te aviso antes. Eu mando um e-mail confirmando. Eu falei, ok, vou esperar o e-mail. E passou, né? Isso foi no começo da semana, foi até o final da semana, virou a semana. Segunda, nada de e-mail. Terça, nada de e-mail. Eu não liguei, ela não ligou. Chegou na quarta-feira, ela me liga. Você não vem para a entrevista? Eu falei, você não me mandou o e-mail? Não, eu te mandei o e-mail. Aí eu entrei, procurei, falei, não, você não me mandou o e-mail, desculpa. Aí ela abriu e falou, nossa, coloquei e-mail errado. Mas tudo bem, dá para você fazer entrevista amanhã? Eu falei, dá. Queridos, deu um BO na empresa que eu trabalhava. E eu virei a noite trabalhando. Então eu entrei 6 horas da manhã, virei a noite trabalhando, trabalhei até o horário da entrevista e fui fazer a entrevista. E eu cheguei lá, a situação devia estar difícil, porque a hora que o diretor olhou para mim, ele falou assim, tá tudo bem com você? Eu falei, tá, você não quer uma água, um café? Quer marcar a entrevista para outro dia? E eu falei, não quero não. Vamos fazer entrevista. Tem certeza? Eu falei, tenho certeza, vamos fazer entrevista. Aí começamos a fazer entrevista, o RH estava junto comigo. E aí terminamos, quando eu olhei no relógio, tinha sido 2h30 de entrevista. Direto, conversamos. E aí eu falei assim para o cara, né, no fim da entrevista, eu falei, negócio é o seguinte, porque a posição não tinha nada na empresa. Então eu tinha que ir para desenvolver toda a parte industrial, contratar as pessoas, contratar os times, treinar os times, cuidar dos times para trabalhar. Aí eu falei, quer saber, se você precisar de alguém para pegar na sua mão e tirar o projeto do papel, conta comigo. Mas você vem? Eu falei, vou, pode contar comigo. Então tá bom. Passou 15 dias... Recebi a proposta e fui para a Woodward. E foram 7 anos, até que eu recebi a informação que por uma decisão de negócio, a Woodward ia encerrar as operações no Brasil dessa divisão que eu cuidava. E eles pediram que eu ficasse até o fim lá. Ficasse até o último dia para, do jeito que eu abri a operação, eu fechar toda a parte industrial e voltar a empresa para aquilo que ela era antes. Só que aí, queridos, tem uma grande diferença no meio desse caminho. Na Woodward, eu encontrei o Senhor. Foi nesse período. Então eu fui para lá, eu enxerguei o que Ele fez na minha vida. Eu enxerguei. Porque em Jeremias traz para a gente quando a gente busca Ele de todo o coração, nós o encontramos. Sem nem eu o conhecer. Quando eu pedi de coração. E aquela era uma porta dele. De fato era uma porta dele. E hoje eu enxergo com propriedade esse negócio todo que aconteceu lá.
Então eu estruturei uma equipe toda, botei uma equipe para trabalhar, fechei isso tudo, voltou a Woodward para a parte, como ela era antes, né, para o início, um local de vendas no Brasil apenas, e lá eu encerrei o meu tempo. Só que com uma grande diferença, eu tinha paz no coração. Sabe por quê? Porque eu tinha certeza que o Senhor ia fazer, eu não sabia o tempo. Então ela me ajudou com a parte de recolocação, com uma empresa de outplacement. Ela me ajudou muito, bastante, mas eu não estava preocupado. E eu vou dizer para vocês, e é uma situação que a gente não consegue enxergar nada. Você imagina, hoje você tem um emprego, você está ali, confortável no seu emprego, porque isso nos traz conforto. Nós, pai de família, né? A Renata cuidando das crianças em casa, e aí o pessoal te pede para você ficar até o último dia. Você, como cristão, né? Eu já era cristão, você fala, o Senhor fecha a porta no tempo certo, e Ele abre a porta no tempo certo. Então, eles pediram que eu ficasse, eles não desligaram, a porta não foi fechada. E eu, como cristão, driblando ali, segurando a minha ansiedade aqui, segurando ali, falava, não posso nem participar de processo seletivo agora, porque se eu for, quem que vai fechar esse negócio todo aqui? Me mantive firme nesse negócio e sabia que o Senhor ia fazer. E nesse tempo, né, a parte do fechamento, quando foi chegando mais no final, nós entramos num outro processo que alguns irmãos conhecem, que foi o processo de trazer a esposa do Baguens para o Brasil, a Chute. E como eu estava saindo, eu falei, não, deixa eu dar uma força nesse negócio, deixa aqui comigo que eu vou encabeçar e dar uma força nisso. E, gente, foi uma correria. Hoje eu vou dizer que eu tenho quase que a expertise de como fazer toda a documentação de um estrangeiro aqui no país. Eu não sabia nada. Desliguei, terminei meu último dia na Woodward, dia 1º de setembro, trabalhei firme nesse negócio. Ajudei, a hora que a última documentação estava pronta, a hora que o casamento da Chute estava marcado, eu estava fazendo alguns processos seletivos. Quando marcou o casamento, eu recebi uma ligação dizendo, você é o candidato escolhido. Tudo no tempo, gente. Tudo no tempo. E aí, o Rossi foi para Sorocaba. Cheguei lá em Sorocaba, queridos. Mudei de cidade, arrumamos uma casa lá e eu entrei na empresa para trabalhar. Quando eu vi o primeiro balanço financeiro da empresa, eu quase caí para trás. A empresa tinha 6 anos no Brasil e nem um mês, não é nem um ano, nem um mês ela fechou no verde. Vermelho todos os anos. Olhei para aquilo, falei, estou sentado em cima de uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Mas, de novo, um passo para frente, não. Se Ele me mandou para cá, alguma coisa Ele quer fazer na minha vida e na vida da minha família. Vamos derrubar a parede. Então vamos. O clima, queridos, era fantástico. Um clima de autopeças, né? Bem difícil, relacionamentos bem difíceis. E tudo bem. Isso fica de lado, prestamos atenção na informação e no objetivo e jamais perder o alvo, saber, Cristo está lá, é isso que Ele quer de mim. Muitas vezes, ouvindo aquilo que você não quer ouvir, colocando de lado, dando um passo na frente do outro, aprendendo coisas, aprendendo novos processos, aprendendo a lidar mais ainda com pessoas, fazendo corpo a corpo,
Coisas, queridos, que eu muitas vezes não tinha feito, mas tinha que buscar porque aquelas pessoas não sabiam. Buscar, aprender a implementar. Buscar, aprender a implementar. Descer até a base, subir até em cima, reportar. Então eu diria que foi 1 ano e meio, assim, que eu chegava em casa, respirando, às vezes eu caía na cama, levantava no outro dia e parecia que eu não tinha dormido nada, descansado nada. Parecia que eu estava assim em tempo real. Mas eu falo para os irmãos, quem estava à frente de tudo isso, esse tempo todo, era o Senhor. Então eu nunca, em tempo algum, eu duvidei e nem tirei Ele da frente. Eu pensei, se Ele está nesse negócio, Ele tem alguma coisa para mim. E queridos, isso automaticamente me trazia para um outro ponto. O ponto da porta, né? A porta que Ele abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém abre. Falava, cara, se Ele me colocou nesse negócio, eu não posso abrir mão disso até que essa porta se feche. E muitas vezes o nosso olhar humano, se olhava meio uma situação desesperadora. Eu vou para lá de novo, vou para lá de novo, porque o Senhor quer alguma coisa de mim. E fui trabalhando, e o tempo foi passando. Até que, há pouco tempo atrás, um cara que trabalhou comigo numa empresa atrás, um tempo atrás, que é o gerente financeiro dessa empresa, me chamou. Aí eu fui lá e ele disse para mim, Rossi, preciso te falar uma coisa. Falei, que foi? A empresa vai fechar. Aí eu parei, falei, rapaz, a empresa vai fechar de novo, né? Pensei comigo, né? Agora eu estou aqui em Sorocaba. Aí eu parei, e o que me veio na cabeça? O Senhor. Falei, cara, esse é o comando, esse é o aviso. E eu tive paz no coração. Por diversas vezes, antes disso, agora voltando na questão da ansiedade, tá? Eu pensei em procurar outros empregos. Eu até me apliquei para outras vagas. Me apliquei de verdade. Mas eu digo a vocês que o meu coração nunca estava tranquilo. Porque quando a ansiedade passava na frente, eu me aplicava. Tem um negócio que puxa para o outro lado, né? Que não foi meu comando. E alguma coisa estava faltando. Você vai deixar a peteca cair? E eu posso falar uma coisa para os irmãos? Queridos, eu não era nem chamado para participar dos processos seletivos. Sabe por quê? Porque não era o tempo. E aí, quando eu recebi essa informação, que eu cheguei em casa, olhei para a Renata assim, falei, preciso te contar uma coisa. Ela parou, olhou para mim, falou, o quê? A empresa vai fechar. A Renata olhou para mim. Foi um misto de alegria com tristeza, porque ela viu a possibilidade de voltar para cá também, né? Nós vamos voltar para lá. Falei, vamos voltar para lá. Nós temos casa lá, né? Mas o que vai ser? Eu tive paz, porque eu falei, o cara lá está nesse negócio. Assim como ele fez a primeira vez, ele vai fazer a segunda. E a Renata, eu queria falar aqui, ela não está aqui conosco hoje, mas ela é uma pessoa que tem uma fé impressionante. Ela falou, eu não tenho dúvida, vamos esperar o tempo dele. E essa é uma parte curiosa, queridos, porque quando eu fiquei sabendo, aí eu falei, bom, agora eu vou me aplicar para as oportunidades. Comecei a me aplicar para uma oportunidade aqui, uma oportunidade ali. E aí, um rapaz aqui da região de Campinas, de uma empresa dessas que busca empregos, que trabalhou bastante comigo,
recolocando pessoas no meu time de trabalho, trabalhando para mim, ligou e falou: Rossi, eu tenho uma posição aqui, cara, que eu estou trabalhando, que é a sua cara, como é que você está hoje? Aí eu falei: procurando. Né? É mesmo? Posso tentar? Falei: pode tentar. Ele falou: só que é o seguinte, eu não quero que você fique ansioso com isso, porque eles já estão na fase final. Ele não quis me contar tudo. Eles não estão na fase final, já estão na fase final, e eu não sei se dá tempo, mas nós vamos tentar. Falei: ok, fique em paz, tenta. Ele seguiu em frente. No mesmo dia, ele me ligou dizendo assim: você tem um tempo para uma entrevista hoje à tarde de 30 minutos? Falei: tenho sim. Marcamos bem no fim da tarde, depois do horário de expediente, uma entrevista via Zoom. E eu digo para vocês, queridos, que esse foi o processo seletivo mais difícil da minha vida. E eu fui entender por que depois. E eu fiz uma entrevista direto com o diretor. Esses 30 minutos viraram aí 1h30, 2 horas de conversa, onde eu apanhei do primeiro minuto até o último. Apanhei. O cara entrou atirando. Mas eu estava tranquilo, beleza, terminou. Terminou a entrevista, ele disse para mim: você tem mais um tempo amanhã para fazer uma entrevista no mesmo horário? Vou marcar 2h30 de entrevista. Eu falei: tá bom. Feito. Marcamos no outro dia e foi ele e mais 7 pessoas, 8 pessoas me entrevistando ao mesmo tempo e me bateram. O tempo inteiro. E eu falei: puxa vida, né? Se está agressivo assim na entrevista, imagina depois do emprego como é que vai ser, né? Ok. Falei: beleza, preciso passar por isso. Aí ele falou: ok, qualquer coisa a gente entra em contato. Beleza. No dia seguinte ele entrou em contato. Era uma quinta-feira. Você pode vir aqui na empresa amanhã, que era a quinta, e na sexta. Falei: procurei minha agenda estava tranquila. Falei: que horas? 10 horas da manhã. Falei: tá bom, vou aí. Fechei minha agenda, chamei o meu colega da financeira e falei: me apliquei para uma oportunidade e parece que está virando, parece que está dando certo. Aí ele falou: beleza, vai lá, cara, que eu seguro aqui. Beleza, peguei o carro e vim para cá. Cheguei na empresa, eles pediram para eu vir de sapato de segurança, óculos, protetor auricular, me levaram direto para a fábrica. Estava o gerente da engenharia, a gerente de qualidade e o diretor. Passava pelos processos e eles arrepiando. Foi até meio-dia mais ou menos. Eu cheguei às 9h30, foi das 9h30 até meio-dia na fábrica. E depois o diretor me chamou para conversar, para almoçar e conversar, e eu entendi o que estava acontecendo. Ele me levou para almoçar, me tirou do ambiente da fábrica, perguntou se eu viria. Aí eu dei risada, olhei para ele e falei: rapaz, eu até venho, mas até agora, dei risada, eu só apanhei. Né? Ele falou: mas você apanhou, mas você falou que a gente queria ouvir. Eu falei: legal, mas agora você precisa me falar qual que é o outro lado, porque até agora eu não estou enxergando nada. Ele falou: ok, antes de te falar o outro lado, tem mais uma etapa. Eu falei: perfeito, qual que é a outra etapa? Ele falou: o nosso vice-presidente vai ter que te entrevistar. E isso era o final de semana antes do carnaval. E ele conseguiu marcar para terça-feira de carnaval a entrevista. Foi uma entrevista via Zoom. Falei: ok, perfeito. E aí nesse almoço ele me explicou: o problema é que a gente já tinha o candidato e a gente já tinha feito a carta proposta para ele. A gente só não entregou. E aí o rapaz que era meu colega trouxe você, a gente quis te ouvir. E agora nós estamos em dúvida. Falei: beleza, uma dúvida, tem uma chance. E fui para a entrevista final com o vice-presidente na terça-feira, e na quarta-feira de manhã eu recebi a carta proposta para vir para cá. E eu queria dizer para vocês que foi um negócio que eu não esperava.
Foi um negócio que eu não esperava. Foi um negócio muito bom, além do que eu esperava. Só que eu percebi uma coisa, e isso eu queria compartilhar com os irmãos. O Senhor cuidou disso desde o primeiro momento. Quando eu passei pela Woodward, abrindo e fechando um negócio. Quando eu passei por essa empresa durante 1 ano e meio, me forjando em coisas que eu não conhecia. Isso tudo que eles atiraram em mim durante essa entrevista foi o meu aprendizado da Woodward e da nova empresa. Se eu não passasse por elas, queridos, eu jamais teria conseguido me recolocar nessa empresa. Então teve começo, meio e eu não sei se é o fim. Tá? Sabe por quê? Porque as coisas de Deus, querido, para nós não tem fim. As coisas de Deus para nós não tem fim. Então o que eu digo para os irmãos? Eu não sei. Eu não faço a menor ideia do que os irmãos estão passando na vida. Não sei se os irmãos estão passando por forja, se os irmãos estão passando por dificuldade na família, no emprego, ou em algum objetivo. Eu não sei. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quem precisa saber, sabe. Sabe, Ele sabe de tudo. Ele sabe do seu coração. Ele sabe da sua dificuldade. Mas Ele sabe o ponto certo. Porque Ele não dá para nós uma cruz maior do que nenhum de nós pode carregar. E isso é certo. É o ponto de forja. É o ponto de mudança na minha e na vida de vocês. O que nós precisamos é não tirar o olho do alvo e saber que o Senhor, Ele tem tempo para todas as coisas na nossa vida. Ele tem tempo de tudo. Tem o tempo de se alegrar, tem o tempo de chorar, tem o tempo de descansar. Mas com Ele, sempre é tempo de vencer. Porque na forja a gente vence, chorando a gente vence, porque a gente está com Ele. E Ele nunca sai de perto de nós. Amém, queridos? Tem um outro versículo, já encaminhando para o fim, tá? Que eu queria compartilhar com vocês. Ele está em Mateus 11, 28 e 29. Venham a mim, todos vocês, pegado aqui, ó, que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês meu jugo e aprendam de mim. Aprenda o que Ele quer de você. Aprenda o que Ele quer que você faça. Coloque esses ensinamentos dentro do seu coração. Por maior que seja a tempestade, maior que seja a dificuldade, Ele tem que estar. Ele, o reino dele tem que estar dentro do seu coração. E nenhuma dúvida de que Ele vai fazer no tempo que precisa ser feito. Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Queridos, que Ele seja sempre o alvo e, acima de tudo, o centro das nossas vidas. Amém? Glória a Deus, Marcão. Bênção demais. Obrigado por compartilhar com a gente essa experiência e esse ensino aí. Tenho certeza que fomos todos bastante tocados. Glória a Deus. Realmente é esperar. O Senhor tem o tempo certo para todas as coisas. Aleluia.